Olá a todas e todos. É com grande satisfação que eu tenho a oportunidade de apresentar a tese desenvolvida para o Seminário Virtual de Teses do Ministério Público do Estado do Paraná e que espero seja apresentada no 24º Congresso Nacional do Ministério Público, que vai ocorrer, se tudo continuar no mesmo estado de coisas, de forma virtual. Portanto, são os novos tempos e nós temos que nos adaptar. De qualquer maneira, é o que é possível ser feito. E nessa condição, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo fazer uma demonstração do trabalho desenvolvido com a equipe que me acompanha na coordenadoria da Política Estadual de Atendimento ao Público. Em situações como essas, de pandemia, de home office, o atendimento ao público, ele continua sendo uma atividade essencial do Ministério Público. Então, nessa perspectiva é que se torna ainda mais importante uma reflexão conjunta sobre o atendimento ao público como uma atividade essencial do Ministério Público e, como o tema da tese se apresenta, uma estratégia de relegitimação do Ministério Público perante a sociedade. O trabalho que formulamos em conjunto, a minha equipe e eu, se propõe a apresentar o atendimento ao público como um tema transversal que percorre toda a instituição e que é objeto de uma política institucional dentro do Ministério Público. Essa política institucional, ela contempla o atendimento ao público como uma atividade essencial dentro do planejamento estratégico e que, como uma atividade planejada e organizada, precisa ter metas, diretrizes e atividades pensadas para aproximar o Ministério Público da sociedade. E nesse momento de pandemia, de situação adversa, ainda mais com o uso das tecnologias, ainda mais é importante a atividade ser considerada no âmbito da instituição como uma das formas de prestação de serviços do Ministério Público à sociedade. A proposta do atendimento ao público como uma atividade essencial está presente desde a Lei Complementar de 81, a nossa Lei de Ação Civil Pública, e especialmente a Constituição Federal, que determina essa missão do Ministério Público de defesa de direitos individuais e coletivos, ela efetivamente, essa atividade permeia todas as unidades do Ministério Público. Há atendimento ao público nas promotorias de justiça das comarcas de entrância inicial, há atendimento ao público nas promotorias de justiça e nas unidades das comarcas um pouco maiores, de entrância intermediária, e há atendimento ao público, ou seja, contato com a população, também nas grandes cidades, nas comarcas de entrância final, seja através dos vários serviços prestados, nas secretarias, na ouvidoria, nas sedes administrativas, seja nas promotorias de justiça, junto às varas judiciais, e em todos os lugares que o Ministério Público deve estar ali à disposição da sociedade. Então, o planejamento dessa atividade, dentro de uma orientação geral, uma qualificação e uma estruturação, é essencial para o desempenho adequado dessa atividade. O Ministério Público do Estado do Paraná, já desde os anos 90, na última década do século XX, já tratava do atendimento ao público de modo diferenciado. Nós, aqui no Paraná, temos as promotorias da comunidade, que foram criadas nos anos 90, com a proposta de levar o Ministério Público até as comunidades em situação de vulnerabilidade.
o atendimento descentralizado realizado pelas promotorias da comunidade, especialmente em locais fora da sede das comarcas, foi incentivado nas gestões do Dr. Olímpio de Sá Sotomayor Neto, como um componente importante de aproximação da instituição da sociedade. Essa atividade foi um sucesso, uma referência nacional, porém, estava sujeita a interrupções naturais da mudança das titularidades das promotorias de justiça. Então, não chegava a ter uma uniformidade nesse atendimento e uma continuidade no atendimento prestado às comunidades. Falando um pouco da minha experiência, hoje sou procuradora de justiça, mas me recordo que nos anos 90 havia a necessidade de termos atuação junto às comunidades de trabalhadores rurais para certificar o tempo da atividade rural para fins de aposentadoria, e incentivados pela instituição, íamos até as sedes dos sindicatos de trabalhadores rurais no interior do Paraná, para ali, em reunião pública, entrarmos em contato com aqueles trabalhadores e depois, individualmente, após a apresentação de documentos, certificar a atividade rural. Então, essa foi uma iniciativa, assim, importante, mas que foi descontinuada pela inexistência de uma política institucional nesse sentido. O que foi resgatado no planejamento, no primeiro ciclo de planejamento estratégico do Ministério Público Estadual, que retomou a temática do planejamento como um projeto estratégico. E esse projeto estratégico, ele contemplou a criação de centrais de atendimento nas grandes comarcas, e que foi, inclusive, objeto de uma tese própria apresentada no Congresso Nacional de Belo Horizonte, por mim e minha equipe. À época, as centrais de atendimento faziam parte do planejamento estratégico em vigor e foram se consolidando nas comarcas como referência do Ministério Público para a sociedade. Contempladas as centrais de atendimento, e que inclusive ainda estão em desenvolvimento, surge a necessidade, portanto, de tratar do atendimento ao público como um tema efetivo de importância institucional. Com essa perspectiva, criou-se no Ministério Público do Estado do Paraná uma política estadual de atendimento ao público, uma resolução própria, uma coordenação própria, a qual ocupo nesse momento, e que tem não apenas como proposta a difusão de um atendimento qualificado e um atendimento de qualidade à população do Paraná pelo Ministério Público, com a consolidação das centrais de atendimento e com a capacitação de todos os servidores e membros do Ministério Público ao atendimento, mas especialmente a possibilidade de reaproximar o Ministério Público da sociedade. Entre as atividades que desenvolvemos em cumprimento à política estadual de atendimento ao público, foi o desenvolvimento de um módulo específico de fácil usabilidade, mais de acordo com o perfil das pessoas que sempre procuram o Ministério Público, de fácil preenchimento, que é o módulo de atendimento do sistema eletrônico do EPROMP. Então, foi o módulo que inaugurou um novo sistema eletrônico da instituição, como porta de entrada das demandas que chegam até o Ministério Público. Além desse novo módulo de atendimento, que já é uma aplicação das tecnologias no nosso cotidiano, dentro da nossa página institucional, hoje temos uma página específica de atendimento, que torna mais acessível o Ministério Público para a sociedade. Nós temos hoje, ali nesta página de atendimento, além das informações sobre o Ministério Público, as promotorias, números de referência,
especialmente um formulário eletrônico de atendimento, que pode ser preenchido por aqueles que acessam as mídias digitais. A página de atendimento também é importante fonte de consulta interna, já que na sua intranet temos ali manuais, orientações e várias propostas de atendimento. Inclusive, numa parceria com a Escola Superior do Ministério Público, desenvolvemos cursos, oficinas e trilhas de aprendizagem na temática do atendimento. O atendimento ao público é uma atividade que não requer apenas o conhecimento da instituição, pelos servidores e pelos integrantes da instituição, estagiários e membros, né? Mas também necessita de uma postura adequada, um acolhimento, uma proposta de empatia para que a população se sinta efetivamente ouvida e acolhida nos seus diversos questionamentos e problemas, enfim, que o atendimento seja uma porta de entrada a toda a população em suas demandas, ainda que apareçam de forma individual, mas que possam ser contempladas numa perspectiva coletiva, de intervenção positiva do Ministério Público na realidade. E essa é uma das diretrizes do atendimento ao público, da política institucional do atendimento ao público nesse segundo ciclo do planejamento estratégico do Ministério Público do Estado do Paraná. Não apenas ampliar o acesso ao Ministério Público e aos direitos por parte da população paranaense, não apenas qualificar esse atendimento através de um registro adequado, de uma postura adequada de atendimento, de uma padronização das formas e utilização de ferramentas ao atendimento, mas propor a leitura qualificada, uma leitura ampliada da realidade a partir dos dados colhidos do atendimento ao público. Atendimento este, também essa é uma perspectiva importante, que não pode se conformar, se restringir àquela atitude passiva de receber o que aparece, o que bate às portas do Ministério Público. Atendimento ao público, na perspectiva do Ministério Público da Constituição Federal, de um Ministério Público que é aquele que defende a sociedade, tem que ter também uma postura ativa, proativa do Ministério Público, através de uma leitura dos dados que forem obtidos, não apenas dos indicadores sociais, mas daquelas pessoas que procuram o Ministério Público em suas diversas formas. O Ministério Público poder ir até os locais onde as comunidades mais vulneráveis estão e ali obter aquele canal de comunicação com a sociedade para legitimar as suas intervenções. Então, essa proposta, que é um passo adiante daquela proposta inicial das promotorias da comunidade, das promotorias que fazem um atendimento descentralizado e itinerante, é uma proposta que o atendimento seja efetivamente uma bússola de intervenção do Ministério Público nas suas diversas atribuições, na área ambiental, na área do urbanismo, na área da defesa das populações que estão em situação de vulnerabilidade por conta do momento pandêmico que vivemos, a questão da escola, da proteção da infância e juventude, e mesmo na segurança pública. Então, a possibilidade de, através dos registros eletrônicos dos atendimentos, o cruzamento com os indicadores sociais e demais informações que forem possíveis ser obtidas em dado território de intervenção das promotorias de justiça em suas diversas temáticas, é possível quantificar e qualificar as intervenções
do Ministério Público, articulando com as redes de cooperação e apoio que existiam naquela região e, efetivamente, ter uma intervenção resolutiva, propositiva, em favor das comunidades, em favor da sociedade. Então, daí a importância de uma política estadual de atendimento ao público, que, aliás, cuja importância já foi também reconhecida pelo CNMP, que estabeleceu, por sua resolução 205/2019, uma política nacional de atendimento ao público. Então, hoje, o atendimento ao público, seja no âmbito nacional e, em especial, no Paraná, é uma atividade que ganha contornos de importância institucional, através de uma política própria, com uma vinculação às demais áreas da administração superior, seja o planejamento, seja a escola superior, com a proposta de reorganizar e relegitimar a atividade do Ministério Público nessa área. Na nossa tese também entendemos importante destacar esse momento de pandemia que vivemos, de situações adversas, porque hoje nós temos uma pandemia na área da saúde pública, outro dia poderemos ter, espero que não, mas poderemos ter outras situações que exijam uma atuação articulada, especializada, do Ministério Público em contato com a sociedade. Portanto, a política institucional também se preocupa em desenvolver estratégias de atendimento em situações adversas. E nessas situações adversas, a tecnologia, ela ganha um contorno de ferramenta essencial para que a nossa atividade possa ser efetivada, né? Então, no contexto de pandemia, que é o vivenciário de hoje, o atendimento, ele ganhou ali uma taxonomia com a temática COVID especial, que possibilita, através de um painel próprio, que cada promotoria de justiça possa verificar os seus atendimentos relacionados a essa temática. E que, mesmo no formulário eletrônico, apareça de uma maneira diferenciada a temática da COVID, possibilitando que o promotor de justiça, a promotora de justiça, tenham um panorama, um cenário na sua comarca de como a pandemia vem afetando aquela comunidade, para além das informações fornecidas pelos órgãos oficiais. Então, a proposta de termos estratégias desenvolvidas através da política institucional para atendimento das questões decorrentes da pandemia, hoje se consubstancia numa articulação entre a área da tecnologia e as promotorias de justiça, desenvolvendo reuniões virtuais, temáticas, e possibilitando que cada promotor também tenha ali mantido o vínculo com a comunidade. Porque se na época da Lei Complementar de 81 o atendimento era presencial, hoje, já no século XXI, na segunda década do século XXI, o atendimento, ele se consubstancia, ele se concretiza efetivamente de modo remoto, através do telefone, mas especialmente através dos aplicativos, né, através do formulário eletrônico e do mundo virtual. Então, o atendimento ao público, ele precisa acompanhar esses desdobramentos aí dos momentos históricos e se aperfeiçoar enquanto atividade institucional. As conclusões dessa nossa tese virtual, que espero seja contemplada entre aquelas escolhidas para representar o Ministério Público do Estado do Paraná nacionalmente, são todas referentes, então, a essa proposta de entender o atendimento ao público como uma política institucional que deve fazer parte do planejamento, ser contemplada com a devida estruturação e ter o aporte de ferramentas e metodologias
que dão a oportunidade do Ministério Público cumprir a missão constitucional que nos é dada pelo artigo 127 da Constituição Federal. O atendimento ao público, então, nessa perspectiva de uma política institucional, deve ser contemplado no planejamento estratégico do Ministério Público, para garantir a ampliação do acesso ao Ministério Público pela sociedade e que que o Ministério Público tenha, portanto, maior visibilidade para essa própria sociedade a quem incumbe defender. Finalmente, a proposta da nossa tese é ressaltar que mesmo em momentos de pandemia, em momentos adversos, o Ministério Público não pode se furtar do contato com a população, de ser uma instituição aberta para que aqueles que mais precisam possam contar com a nossa intervenção na defesa de seus direitos, numa perspectiva especialmente coletiva, para que assim possamos efetivamente cumprir a nossa missão constitucional. Então, em breves palavras, essa a tese que submeto à avaliação das senhoras e dos senhores e que espero seja contemplada para nos representar perante os Ministérios Públicos Nacionais. Obrigada.